E ele vai falar 5 verdades práticas para a nossa vida cristã. 5 verdades que nos levam à salvação, para nós alcançarmos a salvação. Então, nós não vamos conseguir alcançar a salvação sem essas verdades práticas. Deixa eu só tirar o rosto aqui. Glória a Deus. Sem essas verdades a gente não consegue alcançar a salvação. Então, hoje eu separei, hoje não deu tempo de preparar algo diferente. Nisso eu queria já entrar na parte do batismo, Vocês vão logo passar pelo batismo, os filhos vão passar pelo batismo, então precisam do conteúdo do batismo. Mas hoje nós vamos entrar. Isso aqui é vivência, viver, É muito importante nós aprendermos os fundamentos, mas nós precisamos aprender também o que realmente nós devemos fazer, o que vai nos manter vivo em Deus, o que nós devemos praticar para vencer a nossa caminhada com Cristo. Amém? Vamos ler um versículo antes de nós iniciarmos a nossa lição. Vamos abrir aí Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Ele já fala de uma verdade. Isso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vou traduzir de forma diferente essa leitura. Ela diz assim: a Bíblia não apenas fala a verdade, como também ela é a verdade. E ela fala assim que a nossa santificação, na verdade, santificação é tirar para fora. Nós estamos no mundo secular, no mundo que nós conhecemos, e entrarmos no mundo de Deus. Eu sempre simplifico isso, que nós estamos no nosso mundo, Deus pega a mão dele e começa a nos puxar para fora. Esse é o ato de santificação. Então, o que nos santifica, ou o que a Bíblia ela chama e fala para nós nos santificarmos, é através da verdade. Então, a verdade vai nos tirar para fora do mundo e nos transportar para o mundo de Deus. Amém? E vai abrir a porta para mim, por favor. Glória a Deus, aleluia. São 5 verdades práticas. Essas 5 verdades práticas, Deus, um dia Ele revelou a mim. E Deus mostrou o que? Elas não, mostrou a ligação que uma tem com a outra. E como a falta de uma delas pode nos prejudicar de uma forma muito grande no Senhor. Se nós não tivermos uma dessas verdades na nossa vida, nós vamos ser prejudicados de uma forma, e esse prejuízo pode levar à perca da salvação, A palavra do Senhor, ela diz, Paulo, ele diz, e muitos dizem que a salvação, o ato de crer em Cristo, ele é o suficiente para nós sermos salvos. No primeiro momento era, mas Tiago, ele quebrou isso. Você creu, levantou a mão, mas agora você creu para entrar em um caminho, e é o caminho apertado. Então agora você entrou num caminho, e você vai ter que marchar, você vai ter que caminhar. E no final desse caminho é a salvação. Então, ao longo de todo esse caminho, você vai ter que trilhar, vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de impedimento, e eles vão tentar te tirar do caminho. O inimigo vai tentar tirar você do caminho a todo instante. Então, a salvação, sim, você creu, está salvo, mas você tem um caminho a percorrer. E se você não percorrer este caminho, quando chegar lá na frente, você pode estar fora dele.
E se você estiver fora dele, você perde a salvação. E eu vou tentar demonstrar para os irmãos aqui que vocês realmente perdem a salvação se vocês não tiverem esses atributos na vida de vocês. Perdem a salvação imediata? Não. Vocês perdem a salvação ao longo do tempo. Amém? Glória a Deus. O primeiro atributo é a palavra de Deus. O primeiro atributo é a palavra de Deus. Quando a gente se fala de palavra de Deus, existe, vamos colocar de algumas formas, como a verdade. Ela é a verdade, ela é o verbo, né? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João que o verbo veio ao mundo. Então o verbo, a verdade, a palavra são distribuídos de 3 formas, mas nós podemos constituir ela como a palavra de Deus. Segundo ponto, fé. Nós necessitamos da fé, e a fé ela faz diversas obras na nossa vida, nós vamos estar entendendo. Terceiro ponto, obras. A obra de Deus ou ação, obra em ação. Eu coloquei dessa forma, obra em ação, para a gente ter uma noção, mas tudo aquilo que atribui a sua caminhada com Deus, você fazer ela. Você aprender o versículo e colocar ele em prática. É praticamente isso. Só que também é a realização da obra. E quando a gente fala de realização da obra, existe um mecanismo imenso. Porque Jesus, ele conta em sua parábola, né? A pessoa ganhou talentos, e ali os talentos que ela ganhou 10 talentos. E ela trabalhou nesses 10 talentos. E outra ganhou 5 talentos, ela trabalhou 5 talentos. E outro ganhou 1 talento, e ela não trabalhou. E quando chegou o mestre, ele veio cobrar os talentos. E quando o mestre cobrou os talentos, ele perguntou por 10, e 10 ganhou o dobro, 5 ganhou o dobro. Ele trabalhou e aumentou o talento do mestre. Mas quando chegou no 1, que era a menor responsabilidade, ele falou: eu enterrei, fiquei com medo do Senhor, enterrei e não fiz. Aí, depois, no final dessa parábola, Jesus fala que 100 por 1, acho que é 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Ele, de 1 talento, ele produziu 100. De 1 talento, produziu 60. De 1 talento, produziu 30. E de 1 talento que o outro ganhou, ele não produziu nada. Então 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Essa é uma proporção metafórica, né? Não é real. Mas ela quer dizer o quê? Que você tem que fazer a obra. E o que não fez nada, ele simplesmente, Deus foi lá e tomou o que ele tinha. Ah, esse não fez nada, então o que eu te dei já te... E ele tomou e deu para aquele que ganhou mais. Então a necessidade de fazer a obra de Deus, ela é fundamental. Então a obra, ela acompanha a vida da pessoa, do servo. O servo, ele é crente para fazer a obra. Ele nos chama para fazer a obra. Não tem outro objetivo. O principal objetivo é a salvação, para nós alcançarmos. E aqui é para fazer a obra. E a obra ela é feita de diversas formas. Por isso que não dá para estabelecer. Mas aquele que trabalha no som, aquele que trabalha na igreja. Mas qual é o principal? É os frutos. Quais são esses frutos? Geralmente não podemos relacionar eles a almas. Ganhar almas para Cristo. E isso é uma trajetória ao longo do tempo para alcançar. Amém? Então a gente sabe que a obra é importante. Próximo passo, o poder de Deus. O poder de Deus está relacionado ao Espírito Santo. Amém? E relacionado ao Espírito Santo, nós temos o próximo, que é a oração. E eu coloquei até em consagração, consagração, oração, jejum. A oração, que é outra ferramenta, uma ligada à outra, uma depende da outra. Amém? Vamos lá entrar dentro disso.
Aquela hora eu não falei, né? A palavra de Deus, ela estabelece, nós vamos ver lá em Efésios, é estabelecida como uma espada, uma arma. Vamos começar por ela. Por que nós vamos começar por ela? Porque a palavra de Deus, para você chegar aqui, você a ouviu. Todos nós a ouvimos. E quando você ouviu a palavra de Deus, você creu, acreditou e veio parar na casa de Deus. Deus te salvou, tal. Amém? Então ela já alcançou você. Ela já atingiu a sua vida, né? Eu sou um exemplo que ninguém pregou o evangelho para mim me converter. Deus falou comigo, né? Deus falou nos meus ouvidos, eu ouvi Deus falando comigo, decidi obedecer o que eu ouvi, porque eu ouvi uma voz, e eu fui dentro do que a voz me mostrou, né? Eu tive uma visão e a voz falou comigo, e eu fui para onde me mandou. E lá, quando eu cheguei naquele lugar que era uma igreja, me converti ao Senhor. E nenhum homem pregou para mim até então. Mas o que me salvou ainda foi a palavra de Deus. Como Ele falou aos meus ouvidos. Como alguém falou de Cristo para você. Nós não vamos conseguir nos converter sem a palavra e sem o Espírito Santo. Então a palavra, ela é uma espada exposta lá em Efésios capítulo 6. Ela, a palavra, ela é uma espada, ela é a verdade, ela é a palavra e também é o Evangelho. A gente pode separar isso de algumas formas. Nós podemos separar do Evangelho. Qual é o Evangelho? O que é o Evangelho? A gente pegar o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é um aprendizado diferente do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele foi escrito para complementar o Novo. O mais importante é o Evangelho, é o Novo Testamento, o Testamento de Cristo. Por quê? Porque ele direciona a nossa vida para quê? Para a salvação. Ele mostra como ser salvo. E o Velho, ele prepara para a vinda do Novo Testamento. Então o Velho, ele complementa, ele fala toda a história que envolveu para chegar o Novo Testamento até a nossa mão, certo? Que é a história do Velho Testamento, de Abraão, Isaac, Jacó, e vem toda a história para a vinda de Cristo, e a partir de Cristo nasce então o Novo Testamento, que é essa ferramenta que está nas nossas mãos. E ela é muito importante. Nós vamos lá em Efésios capítulo 6, vamos lá? Eu tenho ela aqui marcadinha, mas vamos lá, depois eu vou porque que está marcadinho. Como é que pode, né? Num capítulo como Efésios, é muita coisa. Né? E ela já fala de diversas formas aqui só em Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo, vamos lá direto. 14. Ok, 14 diz: vossos nomes com a verdade, a sua coraça da justiça, calçando os pés da preparação do Evangelho e da paz. É o 15. Calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Então nós temos ela aqui, o Evangelho, né, como preparação nesse versículo, preparando-nos para essa atividade, preparando-nos o quê? Para nós trabalharmos para Deus. Então ela mostra agora esse caminho de salvação. Ela mostra agora o conteúdo para nós levarmos outras pessoas ao céu. Ela mostra o conteúdo para nós irmos para o céu, e ela mostra o conteúdo para nós vivermos na igreja, para nós vivermos na terra. E agora ela dá as normas, regras, ela direciona a nossa vida. Então o Novo Testamento, o Evangelho, ele traz esse norte para nós, ele mostra essa caminhada de uma forma muito mais profunda, né? E aí a gente começa então a separar a palavra de Deus. Depois nós temos a Bíblia Sagrada como um todo, a palavra de Deus. Quando nós temos aqui a Bíblia Sagrada, certo?
a Bíblia Sagrada, nem toda ela ainda é a palavra de Deus, como na primeira aula nós demos aquela vez. O que tem aqui? O que tem aqui dentro? Temos palavra de homens, temos diálogos bíblicos, temos a história de pessoas, temos as histórias bíblicas, tudo relatado dentro desse livro. Quando Deus está falando, ela então já passa a ser a palavra de Deus, realmente a palavra que saiu da boca de Deus. E aí podemos direcionar ela como uma verdade também, quando ela sai da boca de Deus, quando ela sai da boca de Deus. Mas quando ela sai, eu gosto de usar os exemplos dos amigos de Jó, por quê? Quando ela sai da boca dos amigos de Jó, não é a verdade. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para conversar com Jó? Não, nem um pouco. E, na verdade, Deus usou o tema deles para confrontá-los depois, porque Deus, quando termina ali, Deus dá uma lista e Deus começa a argumentar com Jó, acabou. Deus pergunta para Jó, onde você estava quando eu criei o sol? Quando eu criei a terra? Quem era você? Aí Jó não tem mais argumento, acabou Jó. Então tudo aquilo que aqueles amigos de Jó falaram ficou por terra. Então o que é aquilo? Conteúdo bíblico, conteúdo da Bíblia, mas não é a verdade, não é a palavra de Deus. Então a gente vai separar isso: conteúdo bíblico, verdade, palavra de Deus e evangelho. Já estão conseguindo entender a diferença um do outro? Evangelho está dentro do Novo Testamento. A palavra de Deus, ela está dentro de toda a Bíblia tem palavra de Deus, e fora da Bíblia também tem palavra de Deus. Como? Tudo que sai da boca de Deus é palavra de Deus. Se Deus falar com você agora, é palavra de Deus, certo? Então, mas nós temos ela escrita aqui. Então, nós vamos ter o conteúdo bíblico, esse conteúdo todo aqui. Temos a palavra de Deus que está aqui dentro. Temos a verdade, Temos também o verbo, que é Cristo, Ele se denomina como verbo também. Vamos colocar assim, é uma palavra em ação. Nós temos uma pequena diferenciando um pouquinho uma da outra, uma palavra em ação. Então, a ação da criação do mundo é o verbo. Através do verbo criou todas as coisas. É diferente de Deus estar dialogando com você. Quando Deus dá uma ordem, haja as aves do céu, ouve as aves do céu. É diferente quando ele está conversando com Jó. Para Jó ele está dizendo, eu criei, eu fiz o sol. Onde você estava? Ele está dialogando com Jó. Mas em Gênesis capítulo 1, ele não está dialogando, tá? Ele dialoga quando? Quando ele conversa com Cristo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está conversando. Mas de repente, ele cria, ele diz, haja. E quando ele diz haja, ele está dando uma ordem, uma ação está acontecendo através de Cristo. E quem realiza esta ação é o Espírito Santo. Amém? Dá para conseguir entender agora? Sim ou não? Está confuso? Deu para entender? Diferença entre um e outro? Então vamos lá. Amém? Então nós temos a palavra de Deus, que ela é o pivô principal, mas ela tem essa separação, amém? Entre verdade, palavra, igual no Evangelho diz ainda, conhecereis a verdade vos libertará. Ela tem o poder de libertar o homem da escravidão. Então a palavra de Deus, ela traz esse poder à nossa vida, de liberdade. O que ela vai causar em você? Ser livre. Primeiro ponto que você precisa, liberdade. Precisa ser livre. Por quê? Nós vivemos em cativeiro.
Quando nós olhamos para a metáfora de Moisés no Egito, nós olhamos o quê? Nós olhamos um povo escravizado, Moisés chegando e Deus libertando através do poder dele, bem demonstrado, né? Abrindo o Mar Vermelho, mandando as pragas. Então liberta o povo passa a ir para o deserto. E o povo, quando ele está no deserto, ele é livre ou não? O povo é livre? É livre. Mas tem um pequeno porém, ele está no meio do deserto, lá ralando, sofrendo, né? Então, por você padecer, por passar provas, não quer dizer que você não é livre, você é livre, mas você vai passar pelo deserto, não tem como, o deserto está na frente, vai fazer o quê? Vai tentar desviar dele como? Não tem jeito, então vai passar pelo meio do deserto. Então é essa a mensagem, essa é a metáfora ali, de você ter que atravessar o deserto, mas você não é cativo mais do Egito. Na nossa vida, como que é isso? Nós éramos escravos desse mundo, escravos de Satanás. E vamos lá, escravos do quê? Alguém pode dar uma sugestão do que nós éramos escravos? Escravo do pecado. Do pecado. E vamos colocar nome aos bois. Escravo do quê? O que mais judiava de você lá fora? Bebida, droga, álcool, droga, mulheres, paixão. Chorei muito com paixão. Na verdade não é nem paixão, é negócio dentro. Mulheres, né? Mulher. Vamos lá. Existem muitas coisas que nos aprisionavam. Aprisionavam fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Paixão é emoção. Emocionalmente, seu emocional estava aprisionado. Ficava aprisionado dentro de um relacionamento. Então aquele relacionamento era uma prisão, né? E aí por diante. Daí o que acontece? A palavra de Deus ela chega, a verdade chegou. Por que verdade? Olha só que interessante. Por que verdade? Por que verdade? Porque ela chegou, mostrou, você, agora estou enxergando, não quero isso aqui mais não. E você sai daquilo ali. É simplesmente você enxergar. É você ver o real, o que está acontecendo. E a palavra de Deus ela faz isso, ela te traz clareza. Exemplo, né? Jesus ele também é luz, certo? Se ele é luz, é para enxergar, é visão. Apaga a luz, não enxerga nada. E agora, para nós aqui, você aprende um conteúdo, esse conteúdo vem para o seu coração, e esse conteúdo aqui, ele é para causar isso. Vem esse conteúdo na sua vida, você aprende ele, a verdade entra, você entende através do Espírito Santo, e você passa a enxergar. Então tudo aquilo que é errado, você fala, não, isso já não faz parte da minha vida, não quero mais. Ela até faz parte, porque você não está liberto, mas você não quer mais. Então aquilo ali, a palavra de Deus ela começa a trabalhar de tal forma na sua vida, a verdade, que aquilo começa a ficar longe de você. E você começa a deixar aquilo ali, aos poucos. Amém? E você não é mais escravo. Vamos voltar para o deserto? Simples. Mesma coisa. Foi liberto, agora você está no deserto. Poxa, eu tenho outras coisas, outras provas. É porque você está no deserto. Mas o Egito não te escravizou mais. Agora só que aqui tem uma realidade. Tem uma realidade. Nós estamos aqui numa condição tão perigosa que o mundo pode voltar na nossa vida. E para o mundo não voltar na nossa vida, você precisa desses cinco aspectos em você. Essas 5 verdades da sua vida. O mundo não pode voltar. Porque você pode ser escravizado de novo? Pode. Simplesmente pode. É só você não obedecer. E isso aqui é uma matéria que não é para você aprender, é para você obedecer.
Se você não obedece, se você não entra, se você não se enquadra nela, o mundo vai continuar te escravizando com qualquer outra coisa. E vai ser escravo dele. Não adianta. Aí imagina, que adianta estar na igreja e ser escravo? Que adianta estar num templo bonito ou estar numa igreja com mais de 1000 pessoas e ser escravo? Me sinto mais louco. Então, tem que haver liberdade. Quando a gente fala libertação, relaciona a Satanás, né? Mas é liberdade. E Deus te deixa tão livre que você tem o poder de escolher Deus. Você conhece, você entende. E eu falo isso quando a pessoa ela chega num conhecimento pleno, um conhecimento suficiente, vamos dizer assim. E quando você tem esse conhecimento, você pode decidir. E agora Deus dá esse poder de decisão. E você escolhe, quer Deus ou não. Geralmente quem escolhe não querer Deus é porque não entendeu. E Pedro fala, você não o conheceu. Não conheceu quem? Jesus. E quem é Jesus? A palavra, a verdade. Então o que? Não conheceu a verdade. Não conheceu a palavra. Ainda é escravo. E o escravo, ele tem que obedecer ao seu Senhor. Bom se nós formos escravos da verdade, da palavra, como Paulo disse, né? Escravo de Cristo Jesus. Vamos continuar? Amém? Deu para entender um pouquinho? Vou ler um texto aqui relacionado, né, à Bíblia Sagrada, e acho que é muito interessante até. A Bíblia é o único livro que perdurou por séculos, sendo tanto odiado como amado por milhares de pessoas. Este livro foi perseguido e procurado por muitos anos, mas ninguém conseguiu aniquilá-lo, né, aniquilar o seu conteúdo. Por isso hoje temos nas mãos, né, esse livro precioso. E é uma verdade. Tentaram destruí-lo muitas vezes. Nós estamos numa disputa eleitoral agora, nessa época, que é entre a mentira e a verdade, entre o bem e o mal. A rede social é maravilhosa, né? Nesse aspecto, porque a gente fica sabendo de tudo, o bem e o mal. Quando o bem fala, quando o mal fala, está lá, para todo mundo ver, né? Então a gente vê que é uma guerra que está acontecendo, não é uma guerra armada, mas é uma guerra que está acontecendo entre o bem e o mal. E outra, e não passa a ser apenas uma guerra, passa a ser também o poder da nossa decisão. E qual é o poder da nossa decisão? Dentro desse poder, quem é e quem não é, quem está e quem não está com Deus. Você sabe, Deus sabe, está declarado. Se declarar, cada um se declarou ao seu lado, e não tem um meio. Colocaram os dois polos lá. Lógico que quando a gente entra na questão bíblica, real, igreja, nós vamos ver uma divisão imensa dentro da igreja. Mas no ponto entre o bem e o mal apenas, nós vamos ver essa guerra declarada hoje aí. E isso não é de agora. Quando Jesus subiu aos céus, os apóstolos ficaram. Logo depois nasceu um negócio chamado gnosticismo, uma seita gnosticismo. E esta seita era uma mistura do judaísmo com, deixa eu lembrar aqui, é uma mistura, que eu lembro, né? Eu vou lembrar do nome da nação. Ela é uma mistura de uma nação com o judaísmo. E quando havia essa mistura, o que ela queria fazer? Ela queria bater de frente com o cristianismo, porque ela veio do judaísmo. Se ela vem do judaísmo e nós estamos vivendo um cristianismo que saiu do judaísmo, ela quer confrontar. Ela quer confrontar. Uma das maiores guerras que houve no mundo, ela veio também de uma guerra religiosa. Qual guerra religiosa? Né?
Quando a gente vê aquele povo que ele cultua lá, esqueci o nome deles agora, eles fizeram uma das maiores guerras, né, do mundo, em nome de Deus, que nós vemos hoje ainda até hoje. Mas eles arrasaram países inteiros, eles mataram mesmo, eles entraram com um exército matando tudo, chegaram a destruir assim, em questão de 7 países de uma vez só, vindo, destruindo, matando tudo. E isso perto de Portugal. Quando eles estavam chegando em Portugal, juntou parte do mundo para defender Portugal, né? Defender para que não ultrapassasse nenhuma linha. E ali eles conseguiram vencer. E é uma guerra que perdurou muito tempo, para depois avançar, né? Ela avançou, Portugal, com a ajuda de outras nações, venceu essa guerra. Mas foi em nome de Deus. Uma guerra em nome de Deus, em nome de Alá. Amém? Vamos lá. Então a Bíblia, ela é um livro que venceu séculos e séculos. Amém? Ela tentaram destruir a Bíblia diversas vezes. Vamos ver algumas. Né? A Bíblia é a verdade, como eu já falei com os irmãos, né? Capítulo 17, versículo 17, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra, aquilo que sai da boca de Deus é a verdade. Amém? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Os irmãos não precisam abrir, se quiserem abrir, pode abrir. Vai dizer assim, irmão: a Bíblia é viva, porque nela age, atuando em nossas vidas, sendo também eficaz em tudo que faz dar certo. Se alguém abrir, pode ler para nós. Hebreus 4:12. Eu não coloquei as pessoas, coloquei só a interpretação. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho também, né? Senão a gente fica a noite inteira. O outro já pode abrir para mim aí, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Hebreus 4:12, alguém já está com ele na mão? Amém. Pode ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Olha que poder que a palavra de Deus ela tem. Coisa poderosa, porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo é a palavra e está vivo. A palavra de Deus ela é viva. Você já sentiu o mover do Espírito quando você lê a palavra de Deus? Você sentir na hora de ler, porque ela é viva. Ou você lê e ela falar com você. Hoje eu estava falando com o Johnny, pastor, eu li e eu senti ela falando comigo. Ela fala conosco, a palavra de Deus ela é viva. Como que você pode interagir com Deus assim, né? Com um livro? Porque não é apenas uma interação, porque ela é viva. E ela diz assim: e eficaz. Ela é eficaz para fazer uma boa obra. E mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é mais penetrante que uma espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ó, ela penetra a divisão. Ela consegue chegar na divisão da alma e na divisão do espírito. Então a palavra de Deus é algo gigante. E das juntas e medulas. Olha o poder que tem a palavra de Deus. E é apta para discernir os pensamentos. É interessante isso, né? Porque o que discerne os pensamentos é a palavra de Deus. O pensamento. O pensamento. Interessante nós olharmos uma coisa. Uma pessoa carnal nunca vai discernir um espiritual. Nunca.
Uma pessoa espiritual, ela não é discernida por ninguém, a não ser que por alguém que seja mais espiritual que ela. Mas para você discernir uma pessoa espiritual, você não consegue discernir, porque tem que ser espiritual para isso. Agora o carnal, nada discerne, nada consegue ver. E também a intenção do coração, ela consegue sondar a intenção do coração. Você vê que muita gente vem na nossa igreja, né? Os irmãos são novos, não passaram por isso ainda, mas muita gente vem, muita gente, às vezes fica 1 mês, 2 meses aí, e às vezes o coração delas não é boa coisa, vem com uma intenção, só que a palavra, o Espírito, ele já discerne, e às vezes a gente está ali em cima, ali, a gente vai tratar bem, vai dar oportunidade, vai fazer o melhor possível, porque nós estamos aqui para ganhar uma alma, não importa que ela já se ache que foi ganhar, estamos aqui para ganhar. Ganhar como? Através da palavra, através do Espírito, através das armas da justiça, certo? Das armas de Deus. Mas ela vem com uma intenção, só que ela não vai conseguir enganar. E a palavra de Deus faz isso em você. Então, olha como é importante você ter ela na sua mente, no seu coração. Porque nada vai conseguir, né? Você vai discernir as pessoas, você vai discernir a intenção dos corações. Por que isso é tão importante? Porque em volta de você existem milhões de pessoas, pessoas boas, pessoas ruins. E se você tem essa ferramenta em você, o que acontece? Você não vai ser enganado tão facilmente mais. As coisas, o mal não vai te atingir tão facilmente mais, porque você consegue interpretar as ações das pessoas, a palavra das pessoas, o que elas dizem, o que elas fazem à sua volta, e você não vai ser pego tão facilmente. É importante ela na nossa vida, amém? A gente não pode ficar numa coisa só, senão a gente não vai conseguir terminar. Glória a Deus. Abriram em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ela é inspirada por Deus. Então vamos lá. Nós vamos ver que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. 2 Pedro. O conteúdo, 2 Pedro 1, 20 e 21. Embora tenha sido escrita por mãos de homens, a Bíblia foi inspirada por Deus a eles. Prova disso é que ela foi escrita em lugares e épocas e línguas diferentes, pessoas diferentes. Nesse mesmo assim ela trata dos mesmos assuntos, sendo coerente em tudo que diz, pois o autor da Bíblia é a palavra de Deus. Vamos abrir aí. Quem pode ler para mim, por favor? Primeiro, Pedro 1, 20 e 21. 2 Pedro. 2 Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele inspirou os autores dela, amém? Para escrever. Por isso esse é o maior livro que tem. E prova disso nós já vimos, né? Tentaram destruí-la de diversas formas. Vamos lá para o próximo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Timóteo praticamente fala do mesmo assunto, amém? Vamos lá, vou tentar ser bem rápido. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Aqui tem mais coisas, mas vamos 16 e 17.
O Senhor concede Segundo. misericórdia. Não, 2 Timóteo. Deixa eu ler. Segundo Timóteo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Bem, isso aqui é um fundamento. A palavra de Deus, toda escritura que é inspirada. Por que toda escritura que é inspirada? Toda escritura é inspirada. Tem mais de 1000 livros escritos, você sabia? Ah, não são 66? Não. Tem mais de 1000. E aí? Pastor, como é que fica? Foram selecionados 66 livros que não tinham contradição entre si. E por que os outros mais de 1000 não estão aqui? Porque encontramos contradição. Período histórico bíblico que não batia. Então não dá para colocar aqui como palavras de Deus. Ah, foi escrito por fulano de tal, mas não bate. Tem que ser coerente com toda ela. Quem que é o autor? É Deus. E qual é a mensagem? Única. É uma mensagem só, em toda ela. Daí o que acontece? Ah, mas coloca uma mensagem diferente aqui dentro. Então não é Deus. Não pode. Então, o que aconteceu? Dentro de uma seleção, que nós já falamos, né, a canonização dela, foi separados 66 livros que foram inspirados por Deus. Amém? Mas isso é uma matéria que nós já aprendemos, vamos para frente. Vamos lá. O que eu devo fazer com a Bíblia? Vamos examinar alguns pontos. Primeiro ponto que a gente deve fazer com a Bíblia, a gente precisa examinar. A gente precisa não apenas ler. A gente não pega e lê. Eu não sei para qual dos irmãos, né? Eu sempre faço isso, mas eu não sei para qual dos meninos estava falando como você faz a leitura da Bíblia. Como que você faz a leitura da palavra de Deus? Você não pega e lê. Isso aqui não é um livro comum que você lê. Ah, li 8 vezes a Bíblia. E daí? Você interpretou as 8 vezes que você leu? Você entendeu? Você pegou cada conteúdo? Vamos fazer uma demonstração. Um dos livros mais fáceis, mais difíceis, é Evangelho de João. Só para nós fazer uma demonstração do que eu estou falando. Evangelho de João, capítulo 1. Como que eu vou fazer a leitura da Bíblia? Vamos lá. Como que eu vou fazer esse exame, examinar? Primeiro versículo da palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que você entendeu? Quem é leigo, quem já não fez o exame, vai entender o quê? Então, aí está. O que eu vou entender dentro disso aqui? O que está querendo dizer isso? Preciso entender. No princípio era o verbo. No princípio, então primeira coisa eu vou analisar o que é no princípio. Certo? O que é no princípio? O que ela está dizendo. Mas vamos pegar outras interpretações. O que é no começo? O que é no início? Quando ela fala aqui, ela se refere lá em Gênesis. Início da criação do mundo. Então, eu já sei, já fiz toda essa análise, eu acho que todos os irmãos já devem ter feito também, já sabem essa parte. Então, mas toda vez que você vai fazer uma leitura, você vai fazer uma análise de palavra por palavra, entender palavra por palavra. Vamos lá, no princípio era o verbo. Então, lá na criação do mundo, era o verbo. Bom, chegando a outra palavra que não dá entendimento. Era o verbo. E agora, no princípio era o verbo. No mundo secular, o que significa isso? No princípio era o verbo. A pessoa vai ficar perdida. Então, que ela precisa de uma luz, ela precisa refletir, ela precisa estudar aquilo ali.
E ao estudar aquilo que ela vai ter o entendimento. Ela vai estudar agora o que é o verbo, certo? E quando ela vai estudar o verbo, ela vai compreender que dentro do estudo de toda a palavra de Deus, por isso você precisa conhecer toda ela para entender uma parte. Quando você entende toda ela, você vai entender uma parte. Você vai perceber que o verbo, ele é a palavra em ação, certo? Uma palavra em ação. E aí quando você descobre isso, você sabe que quem é a palavra é Cristo. Então Cristo é uma palavra em ação. E como eu interpreto isso? Ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele falou assim, poxa, então eu descobri que a palavra ela estava com Deus agora. E ele diz, e o verbo era Deus, então a palavra era Deus também, a palavra em ação. E estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Opa, agora tem que fazer uma outra análise, porque agora essa palavra em ação, todas as coisas foram feitas por essa palavra em ação. Aí volta naquilo que eu falei para vocês, ensinei agora há pouco. Que palavra é essa? É a palavra que saiu da boca de Deus. Haja luz, haja terra, haja as aves do céu, haja. Então quem é o verbo? É essa palavra, que a palavra de Deus diz que é Cristo. Aí agora nós temos um entendimento que Cristo, Ele participou da criação, e tudo que foi criado saiu dele. Eu tenho uma teoria, minha teoria, tá? O teólogo quiser discutir, é minha particular. Qual é? Que ele é matéria-prima. Ele é a matéria-prima da criação. Deus foi fazer, Deus foi criar. Então a mente por trás da criação é Deus Pai. Deus pega Jesus e fala assim, agora vamos criar então. Precisa de uma matéria-prima. Então, qual é a matéria-prima? Cristo. Cristo é a matéria-prima da criação do universo. Mas Cristo é físico? Não, né? Ele é espiritual. Então, do espiritual criou o físico. E é isso que nós acreditamos. Através de Jesus criou o físico. Aí acontece agora. Vocês estão vendo que nós ficamos em 2 versículos? 3, né? No terceiro versículo. E se a gente entrar e começar a se aprofundar, é diferente. Agora lá, solei. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu não compreendi nada, mas continuo lendo. E vou indo. O que isso vai fazer? Não vai trazer entendimento. E qual que é o importante? O entendimento. O importante é o entendimento. Então, quando você for ler a Bíblia de novo, pare, repense. Vou ler como? Pega a caneta de diversas cores e vai marcando. Pega um papel, vai marcando. Não entendi. Você vai atrás. Vai procurar estudos sobre aquele assunto e vai estudar. Antigamente não tinha internet. Imagina no meu tempo, não tinha internet. Como é que eu fazia? Ia atrás de livros, ia atrás de estudos, ia atrás de tudo que eu podia. Mas uma das coisas que mais me ajudou foi as concordâncias bíblicas, chaves bíblicas, né? Aqueles livrão assim, de chave bíblica. Eu pegava ele e pegava uma palavra e ia lá, dicionário bíblico. Vou lá no dicionário bíblico lá, meu filho, o que significa essa palavra? Hoje nós temos internet, é o queijo, a faca na mão, aí é só cortar e comer. E não quer estudar, né? Esse é o pior ainda, não quer estudar. Então, quando você vai fazer a leitura da Bíblia, você tem que fazer uma leitura com interpretação, com entendimento, estudando ela. E quando você faz isso, você não esquece. Isso já começa a grudar na sua cabeça. Agora eu sei, eu entendi isso aqui. Eu entendi. Daí a razão vai estar dentro de você. Amém? Vamos lá.
Ó, João 5,39 fala sobre esse assunto aí, mas a gente vai ter tempo de ler não. Vamos para o próximo. Manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15 fala sobre isso. Como a Bíblia é uma biblioteca com muitos livros, devemos aprender a manejar bem este livro, sabendo encontrar os capítulos, versículos, né? Isso significa ter intimidade com o livro que está na sua mão, com os textos bíblicos, né? Com tudo aquilo que foi escrito nesse livro. Como? Estamos com o livro na mão, tem que aprender a usar, certo? Quem tem Bíblia de estudo aí, aprender a usar, achar os seus estudos, achar os capítulos, você tem que ter intimidade com ela. E quando você começa a ler sempre ela, você vai começar a ter essa intimidade. Isso tem que ter na vida do servo. Amém? Vou ler outro ponto para vocês. Quando aprendemos a palavra de Deus, ela começa a habilitar em nossos corações a saber, né, de cor os significados. Nós temos que ter habilidade agora com ela. Essa habilidade em nosso coração. Como? Se começa a ter intimidade, você começa a ter habilidade. Através da intimidade com a palavra de Deus. Isso é natural. Dia a dia, ela vai acontecendo. Você pega essas Bíblias velhinhas, você vê o pastor, os irmãos mais antigos, só vira, já achou já tudo, né? Mas como que pode? Daí não, o pastor pensa uma coisa, vira lá e vai lá, já acha um versículo. Habilidade, através da intimidade com a Bíblia. Amém? Nós temos que ter prática também com ela. Amém? Tiago 1,22 fala isso. Seja praticantes. Falei errado. E esse é um ponto importante. Ó. Aprendemos, entendemos. E agora? Praticar. Temos que ser praticantes da palavra de Deus. Irmão, acho que nós vamos ficar só na palavra. Misericórdia. E esse é um outro estudo. Isso existe um estudo só, né, de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Quem pode ler para mim, por favor, bem rapidinho. Que adiantaria saber toda a Bíblia, examinar, manejar bem, até mesmo decorar, se não praticarmos? Então, tudo que a gente fez até agora e não praticar, é em vão, certo? Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Certo? Quando a gente pega essa parte de Tiago, ele fala que a fé sem obra, ela é morta. Amém? Por isso que entra a ação. Praticantes. Como? Pega o que você aprendeu e pratica. Mas aprendi pouquinho. Vai aprendendo e colocando em prática. Aprendendo e colocando em prática. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo assunto. Conseguimos terminar o primeiro assunto. Amém? Querem ler aí? Na Bíblia de vocês, leia isso. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Alguém lê, por favor? Vamos só tradução. Tiago 1, 22? Pode ler. E segue cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sim, é que aqui aqui não está versículo, está em interpretação do versículo. Amém? Pode ler mais alto de novo. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém? Aqui já coloquei enganando a si mesmo. Então, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Amém? Enganando a si mesmo ainda. Sejam praticantes da palavra.
semelhante a um homem. Sim. Depois ele traz toda essa interpretação. Vamos para o próximo, irmãos, que a nossa hora já acabou. Próximo ponto, fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ó. Podem abrir por gentileza. 7, 17. Isso eu falo de ponto. Depois outro abre para mim aí. Romanos capítulo 3, versículo 28. Quem vai abrir Romanos 3, 28? Levanta a mão, Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Isso. Ó, nós terminamos, olha como que é interessante. Saímos da palavra de Deus, entramos na fé. Romanos 10, 17, pode ler? 10, 17 e 28. Os dois, pode deixar no 3, 28. Esse é o próximo. Quem está com 10, 17 aí na mão? Eu vou ler então. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ó, a fé está ligada à palavra. Então, a palavra veio, acendeu a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma coisa é ligada à outra. Eu falei, isso é uma ligação, existe uma ligação dentro desses pontos que eu passei para os irmãos. Então, a fé, existe uma necessidade que a fé, para que você obtenha a fé, você ouvir a palavra de Deus, você se alimentar da palavra. Então, tudo que nós aprendemos até agora vai produzir o que em você? Fé. Você viu como é importante? Nós começamos lá com a palavra e vimos nosso chato, né? Fica lá e muita teoria e tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, e chegamos agora no resultado. Qual é o resultado? Fé. E o que a fé vai fazer? Vai fazer muita coisa na sua vida. Vamos pegar lá, antes do irmão, vamos pegar só aqui o Efésios, que nós já lemos hoje aqui, né? Efésios 6, versículo 13, que fala que a fé apagará todos os dados inflamados do maligno. Você já tem uma vantagem aqui. Qual? Ela apaga os dados inflamados do maligno. Estamos em guerra espiritual, estamos na guerra. Nós não começamos dizendo que nós estávamos numa guerra. Estamos em guerra. Puxa, agora eu tenho algo que vai me ajudar a vencer. Como? Apagando os dados inflamados do maligno. E para isso acontecer na minha vida, eu preciso passar pela palavra de Deus. Amém? Amém. Passar por esse estudo, praticar esse estudo, colocar ele em prática na minha vida. Amém? Vamos para o próximo, irmão, Romanos 3, 28. Isso, pode ler até Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém. O homem, ele é justificado pela fé, sem as obras da lei, para que ninguém se glorie. Para que a pessoa fale assim, não, eu fui justificado pela obra. Depois nós vamos chegar lá em Tiago e nós vamos ver outra coisa. Daí você fala assim, mas quando chega em Tiago, né, agora vocês vão entender, mas depois vocês vão entender. Chega lá em Tiago, não, mas Tiago está contradizendo o que Paulo falou. Romanos é Paulo. Paulo falou que, concluímos que o homem é justificado pela fé sem a obra da lei. Então o homem é justificado pela fé sem a obra da lei, certo? Aí daí chega lá em Tiago e fala que a fé sem obra morre. Mas você vai entender isso. Você vai entender muito bem que essa justificação é o primeiro ato. E você precisa dessa justificação. E essa justificação, né? Ela vem, essa justificação que acontece na nossa vida. Você não necessita da obra, porque essa é a ação de Deus na sua vida, não é a sua ação, não é o seu papel, né? Você creu, você acreditou, então vai acontecer aqui uma justificação. Nós vamos entrar então no ponto da justificação. Romanos, o livro de Romanos inteiro é tratado desse assunto, mas particularmente no capítulo 5. Você vai ser justificado por Deus. Primeira ação, o
Vou colocar um modo mais fácil para os irmãos entenderem. Quando você chegou a Deus, alguém falou de Jesus para você, certo? Falou, pregou para você, como Deus falou comigo, e eu me converti. E isso me levou à fé salvífica. Amém? Amém. Chegamos até aqui. É esse estudo inteiro. Cheguei até aqui. Agora o pastor, ele colocou que eu tenho o quê? Que aprender a palavra de Deus dessa forma, para que se produza fé na minha vida, né? E quando se produz essa fé na minha vida, essa fé, ela não vai ficar somente para a salvação. Por quê? Porque agora eu tenho que praticá-la. Porque se eu não praticar a palavra de Deus, aí chega lá em Tiago e ele vai dizer assim: sua fé vai morrer sem a ação, sem a prática da palavra de Deus. Amém? Entenderam agora uma ligação? Então, o primeiro ato foi realmente ouviu, creu, salvação. E o segundo ato, entra no caminho apertado. E ali agora você tem que praticar, ter ações, para que continue sendo salvo. Por quê? Senão a sua fé vai morrer. Não falou que você não tem mais fé, falou que ela está morta. Amém? Glória a Deus. Pode Fala falar. aqui em Romanos 12, seu versículo 2. Pode falar. Não vos conformais com este mundo, mas transformar-vos pela renovação Do vosso entendimento. para que experimente qual seja bom, Agradável, perfeita vontade. de Deus. E no seu versículo 4, assim, porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos eles têm a mesma operação. Aí ele faz parte da primeira parte do estudo, que é da palavra de Deus. Fala da fé também. Sim, mas ela é a renovação do entendimento. É o que eu falei para os irmãos. O que está acontecendo? Você estava certo e você passa a enxergar. Ele pegou o seu entendimento e ele renovou ele limpou, ele abriu os seus olhos. Você agora entende diferente. Você entende da maneira certa. Faltava conhecimento. E agora esse conhecimento chegou e te abriu os olhos. É praticamente isso que está acontecendo. Amém? Vamos lá. Romanos 3, 28 e 30. O homem é justificado pela fé, sem a obra da lei, para que ninguém se glorie. Entendemos essa parte. Vamos agora para Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Agora, é o que eu estava falando aqui. O que aconteceu? Eu acreditei. E agora, por acreditar, sou justificado. Né? Como que acontece? Tribunal. Lei humana, a melhor maneira de entender, compara com o tribunal humano, né? O nosso tribunal, principalmente o nosso modelo de tribunal que nós temos dentro da democracia humana. O que acontece? Está lá, juiz, advogado, é isso aí. Né? Você tem um advogado, você tem um acusador, você tem um juiz e você tem um réu. Só quem é o réu? No nosso caso, quem é o réu? Vocês sabem dessa justificação, desse tribunal? O que é o réu? Vocês sabem o que é o réu? Réu é o condenado, né? Então, quem que é o condenado? Quem é o condenado ao réu do inferno? É isso mesmo. Quem é o condenado? A condenação eterna. Hã? Não. Nós? Misericórdia, né? Nós estávamos condenados. E Deus fez esse tribunal, onde nós estávamos condenados à condenação eterna. E Deus então não tinha como justificar, não houve justificativa. Não teve como, pecamos. Não tinha como falar assim, não, passa a mãozinha na cabeça. Não é Lula, não tem como. Não tem STF aqui no nosso caso.
Daí o que fez? O juiz bateu o martelo. Qual é a condenação? Morte. Condenação é o sangue derramado de um justo. Aí aconteceu que eu não tinha nenhum na terra. Deus pega seu filho, encarna ele, transforma ele em homem, e ele então paga o nosso preço. Então ele morreu no nosso lugar, no que o juiz condenou. O juiz condenou a morte e houve uma morte. E a morte desse justo, então, agora, ela pode salvar a nossa vida. Só que Jesus, ele é muito inteligente, né? É para todo homem. Só que tem uma vírgula: que crê em Cristo, que vive em Cristo, que anda em Cristo, que está em Cristo, que obedece a Cristo. Romanos 6:8. Romanos 6:8 fala sobre isso assim. 10 também. Então, o que nós temos agora aqui? Tá. Primeira coisa, nós somos condenados. Nós somos condenados. Condenados ao inferno. Por quê? Porque Adão nos condenou. Adão que nos condenou. Somos filhos de Adão. Nosso pai nos condenou. Mas agora, através, né, da figura de Adão, que é Cristo, nós podemos ter, né, a salvação dessa condenação. Nem a absolvição, é a salvação dessa condenação. Amém? Conseguimos entender então essa segunda parte. Então nós somos justificados pela fé, sem a obra da lei. Então agora nós sabemos que nós fomos justificados, que é esse tribunal. Pela fé, né, temos paz pela fé em Cristo Jesus. Passamos agora a ter o que? Paz. O que é essa paz aqui? Comunhão com Deus. Não posso entrar nesse assunto. Se eu entrar nesse assunto, mas a gente fica aqui. Comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Efésios 2:8. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de dom, não vem de vós, é dom de Deus. É dom. Tá? Isso é um dom, não é seu. Como que então? O que nós temos que fazer é justamente a santificação. Mas ele é um dom da salvação. É um dom. Amém? Portanto, sois salvos pela graça, né? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, vem de Deus. Deus que dá isso para você, não é nós. Se fosse por nós, não tinha. Todos estavam condenados. Todos. Não haveria. Se fosse, vamos lá. Todos aqui, olhem para mim. Por você mesmo, você conseguiria? Sem Deus? Não. Nossa capacidade não nos capacita para fazer alguma coisa. É Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. E a Bíblia mesmo fala. Amém? Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer está condenado. Amém? Não precisa nem explicar, né? Então aí já conseguimos ter entendimento. Houve essa justificação pela fé em Jesus. Isso não é nosso, vem de Deus, né? E ele fala, então, agora existe um passo a fazer. Qual é o passo? Batismo nas águas. Amém? Próximo, Lucas capítulo 7, versículo 50. Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Vai e não peques mais, também ele falou muito, e permaneça assim em paz, ou permaneça em comunhão. Alguém puder ler para mim, né? Que o meu já está interpretado. Não está o versículo aqui. Lucas 7:50. Estamos atrasados, meus queridos. 7:50. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Só isso mesmo. Vai-te em paz. Paz é comunhão com Deus. Só um complemento. Vamos lá? Então aqui encerra a parte da fé.
amém? Entendemos ela, né? Esse ato de crer. O que é fé? É acreditar em Deus, em Cristo, na palavra dele de todo o nosso coração. Realmente acreditar, amém? O diabo tem fé? O diabo conheceu Deus, andou com Deus, viu tudo. Ele crê, lógico que ele crê. Ah, o diabo é crente, mais crente que nós. Amém? Porque ele já sabe, ele conhece. Mas nós temos a fé, nós acreditamos em Deus. Acreditamos no que Deus fala. Agora o diabo não acredita no que Deus fala. Ele conhece o que Deus fala, mas não acredita, né, no poder da salvação. Ele não acredita em nada. Vamos dizer assim. Ele quer o eu dele seja feito, não que o que Deus quer fazer. Isso que ele quer ele ser Deus. Próximo, vamos lá. Então, entendemos a ligação da fé e vimos que a fé, ela vem da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai produzir fé na nossa vida. E a fé na nossa vida, ela vai acontecer o quê? Nós temos essa fé, mas Tiago colocou um versículo lá abençoado e disse que a nossa fé, sem a obra, vai morrer. E quando isso acontece, há uma necessidade. Qual é a necessidade? Fazer a obra de Deus. Tem que fazer a obra. Só que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se ouviu, tem fé. E agora? Agora o próximo passo, interligação. Fé está ligada à obra. Não faz a obra, a fé morre. Não ouve a palavra, não produz fé. Sem fé não vai ser salvo. Amém? Então, o que eu tenho que fazer agora? Obra. Obra. E para fazer a obra, existem alguns pontos, né, para que a obra de Deus possa ser feita em nossa vida. Vamos ler o versículo tema para nós passarmos já para o próximo. Tiago 2, 14, 26. Vou ler também o meu. Tiago 2, 14 a 26. Se alguém achar, já pode ler. Vou ler então. Amém? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a sua fé pode salvá-lo? Perguntando. Se o irmão, só que eu vou pular o 15, que eu preciso de tempo. 16 também. 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesmo. Amém? 18. Mas dirás a alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como que você vê a fé de alguém? Pelas obras. Aquilo que ele realiza. É assim que vê a fé, né? Fruto. Como que você conhece a árvore? Pelos frutos. Uma árvore que tem fruto, né? Tem fruto bom, a árvore bom. A árvore tem fruto ruim, é uma árvore, né, ruim. Então, se não tem fruto, meu filho, agora uma árvore que tem fruto, ela apanha muito, porque eles querem pegar o fruto. E é assim, essa metáfora. Então o Tiago está falando, se você não fizer a obra, a sua fé está morta em si mesmo. E é uma fé infrutífera, né? Eu coloquei aqui no meu versículo 17, assim também a fé cristã, se não ser produzidas em obras, em ação,
ela é morta em si mesma. Então, obras em ação. Fazer que a ação da palavra na sua vida. Você fazer, não ser somente um ouvinte. E realizar a obra de Deus mesmo. Tem que fazer a obra. E isso é fantástico. Volta para o caminho. Palavra, fé, obra. Palavra, fé, obra. Palavra produziu a fé começa a morrer se não fizer a obra. Então você tem que fazer a obra. E se você tem que fazer a obra, você precisa de um outro ponto muito importante. Eu vou até pular aqui alguns versículos para chegar lá. Obra, para ser realizada, você precisa de alguma coisa. Por quê? O que você precisa para você fazer a obra de Deus? Poder. Ficai em Jerusalém até que do alto do céu sejais revestidos de poder. O que ele está dizendo para você? Se esconde, fica escondido, quietinho, se alimentando, né? Se enchendo do poder, para depois você sair para fazer a obra. Você não pode fazer a obra vazio. Você não pode fazer a obra sem ser revestido de poder. Então você fica em Jerusalém até que do alto dos céus sejais revestidos de poder. Fica em Jerusalém. Amém? Vamos lá, deixa eu pegar aqui Efésios 6, né? Fala sobre algum assunto. Atos 1, 4 a 8. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto do céu sejais revestidos de poder. Atos 1. E nós vamos ver agora em Lucas 24, 49, se alguém puder ler também. E eu vou ler agora outro ponto. Vamos lá, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para quê? Que nós vamos ficar no Efésios 6:10. Se nós continuarmos lendo, né, Efésios 6:10. A gente está navegando hoje. Efésios 6:10. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Por quê? Para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Precisa de interpretação para isso? Então, para você ir para o combate, obra é combate, obra é guerra. Guerra, né? Jesus ele disse, deixa eu ver se eu consigo formular o versículo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, não é as portas da igreja. O Satanás não vai bater na porta da igreja. Nós vamos bater na porta de Satanás. Assim, me dá as almas aí. Ei, manda só. As almas não são suas. Mas para você bater na porta do inferno, você tem que estar revestido com a armadura de Deus. Você precisa estar revestido de Deus, cheio de Deus. Amém? Entenderam o princípio? Vamos lá então. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor, que é a palavra de Deus, né? E da força do seu poder, que é do poder. E ele fala também, né? Alguém abriu aí Lucas 24, 49? Só para a gente. Eu sei um versículo aqui, 24, 49. Ficar em Jerusalém até que do alto do céu sejais revestidos de poder. 24, 49? Isso. Lucas 24. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Chegou agora, não vai evangelizar, não vai fazer nada. O que você vai fazer? Ó,
eu entendi que eu preciso da palavra de Deus, eu entendi que a palavra de Deus vai produzir fé na minha vida, eu entendi que se eu não fizer a obra, a fé vai morrer, e eu entendi que para mim fazer a obra, eu preciso ser revestido de poder, e revestido do poder é revestido do Espírito Santo, certo? E se eu entendi que eu preciso ser revestido do Espírito Santo, o que eu preciso para ser revestido do Espírito Santo? Comendo bolo. E fé. Fé já faz parte. Faz parte. O que você precisa para ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo tem uma forma só, não tem muito. Para ser baseado no Espírito Santo, o que você precisa fazer? Ler a palavra. Mexer a palavra. Não é a palavra. Vamos que lemos, que desmadrugaram em busca me encontrarão. Buscar. E como que busca? Ajoelho. Agora falou. Oração. Orai sem cessar. Oração. Atos dos Apóstolos, depois que Jesus falou aquilo lá. Atos dos Apóstolos, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos? No capítulo 1, acho que tem até aqui, né? Encomenda com eles, ordenou-se que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa do Pai, né? Que João batizou com água, vai batizar com o Espírito Santo. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá. Está terminando, né? Acabando. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente. Deixa eu achar o versículo aqui para vocês. Versículo 14 do primeiro. 14. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Quem pode ler? Capítulo 2, né? 1:14. Jesus subiu para o céu e eles ficaram lá. Todos esses perseveravam unanimamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. O que eles estavam fazendo? Orando. Como? Unânimes. Daí, ó, Jesus subiu ao céu e eles foram para o joelho. E ficaram no joelho, todos ali de joelho. Joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, até chegar o dia de Pentecostes. Então eles ficaram unânimes orando. E quando chegou o dia de Pentecostes, Deus derramou. O dia de Pentecostes, que é a festa dos judeus, é só, vamos dizer assim, como se Deus escolhesse uma data para ficar marcada na nossa mente. Mas o dia de Pentecostes é uma data comemorativa, é um feriado lá, né? Uma data de festa, é só isso. Mas nesse dia estavam todos unânimes em oração. O que veio do céu como som veemente, impetuoso, vamos ler o versículo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, o dia da festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Entenderam? Agora, olha só que ligação é essa, né? Vamos lá para o comecinho de novo? Você precisa da palavra de Deus,
né, que fez você até chegar a Cristo, que produziu uma fé vivificando em você. Aí, através da palavra de Deus, surgiu a fé em você. Você passou a ter fé. Então, palavra de Deus, fé, mas a sua fé morre sem as obras. Daí que você tem que fazer. Agora então, para fazer a obra de Deus, você precisa do poder do Espírito Santo. Então você vai precisar agora do poder. Mas para você ter poder, só através da oração. E agora volta tudo o quê? Palavra, oração. Palavra, oração. Para você fechar esse mapa, você precisa desses argumentos aqui. Eu coloquei aqui um ponto na oração que é assim: a busca pelo poder de Deus ela é através da consagração. Vamos colocar de um modo geral: jejum e oração. Jejum e oração. Por que jejum e oração? O jejum ele esvazia e a oração ela enche. Você precisa se esvaziar de você e se encher do Espírito Santo. Então há uma necessidade, né, de você se esvaziar para se encher, amém? Através da oração. Já falei, né? Todos perseveravam em oração. Falei do jejum agora. Então olha lá. A palavra de Deus, né, ela gera fé. E a fé sem obras é morta. E as obras em ação, elas precisam do poder do Espírito Santo. E para ter poder do Espírito Santo, precisa de consagração, oração e jejum. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Precisa desses pontos. Sem isso, sem palavra, sem fé, sem obra, sem poder do Espírito Santo, sem consagração, oração e jejum, você não é salvo. E se eu falar para você, pastor, se eu não oro, eu sou salvo? Se eu falar para você que você não é, você vai falar que eu estou errado, que eu estou falando uma heresia. Mas vocês conseguirem entender como a oração é importante? Porque se você não ora, você não tem o quê? O que não tem? Poder. Certo? Se você não tem poder, você não faz o quê? Não faz a obra. Porque se você for fazer a obra sem poder, na primeira esquina você cai. Se você não faz a obra, o que acontece? A sua fé morre. E se a sua fé morre, você vai para onde? Hã? Você morre junto. Então, se eu só... Se prepara aí de pregar o evangelho. Mas e se a fé morrer? Para onde que nós vamos? No mundão de novo. Não, fala o que a Bíblia diz. Hã? O inferno. Claro, né? Condenação eterna. Então, só vou perguntar de novo: se eu não oro, eu vou ser salvo? Não. Dentro dessa ligação, eu não vou ser salvo. Ela voltou. A oração voltou lá na fé. A oração voltou lá no princípio, lá no começo da minha salvação. Então eu preciso desses elementos na minha vida, que você tem que marcar aí, ó, 5 elementos: palavra de Deus, fé, obra, né? Obras em ação, poder do Espírito Santo, oração, consagração e jejum. Amém? Glória a Deus. Vamos, fala em Oséias, o povo foi escolhido por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, é uma ligada à outra. E isso vai fazer com que nós podemos, então, alcançar a salvação em Cristo Jesus. Não tem como fugir disso. Amém? Está acabando? Bem? Vamos fazer a oração primeiro? Senhor, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai Santo, agradecemos a Ti
por esta mensagem, nesta noite, por esta palavra que derramou em nosso coração, o Rei, Pai eterno, justo, santo. Continua, Senhor, trabalhando sobre cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de oração, uma vida de jejum, de consagração. Ajuda-nos a ser cheio do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a fazer a Tua obra. Ajuda-nos também, ó Pai maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a ser cheio da Tua verdade, da Tua palavra, do Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e clamamos. E agradecemos. Em nome de Jesus, agradeço os irmãos que estão em casa. Amém. E pratiquem o que nós aprendemos hoje, em nome de Jesus, que é importante para a sua vida. Amém. Que Deus possa abençoar a Deus. Glória a Deus. Obrigado por ter assistido esse vídeo conosco. Se inscreva no canal e acione o sininho. Que Deus continue vos abençoando.